Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Nono Mundo. Hoje nós vamos falar dele, o Paulo Freire, aquele que é acusado de ter arruinado a educação brasileira. Só que tem um detalhe, como que alguém pode ser culpado por um sistema que nunca aplicou as suas ideias? Enquanto o nome Paulo Freire é atacado em discursos inflamados, as suas obras seguem sendo estudadas em universidades do mundo inteiro. Claro que isso não torna, gente, o Paulo Freire um intocável, mas exige algo básico: leitura, contexto e honestidade intelectual. Então hoje eu não quero tratar o Paulo Freire como um herói e, obviamente, não vou tratar ele como um vilão. Eu quero tratar ele como aquilo que ele sempre foi, um pensador que defendia diálogo, questionamento e inclusive de si mesmo, e a educação como prática ética e humana. Talvez o verdadeiro incômodo, gente, não seja o Paulo Freire em si, mas aquilo que ele nos obriga a fazer e que a maior parte das pessoas não querem: pensar. Então, pessoal, como eu tinha dito antes da vinheta, o problema não é o Paulo Freire. Paulo Freire talvez seja o educador brasileiro mais citado do mundo. E, em contrapartida, é um dos mais atacados dentro do próprio Brasil. O seu nome é frequentemente usado como sinônimo dos problemas da educação brasileira. Mas essa acusação levanta uma questão fundamental, que raramente é feita com honestidade de verdade. Como que a gente pode responsabilizar um pensador por um sistema educacional que nunca foi aplicado às suas ideias aqui no Brasil? Esse vídeo não é uma defesa ideológica, é uma análise histórica, acadêmica. Não se trata de concordar com Paulo Freire em tudo, mas de compreender o que realmente ele escreveu, compreender o que ele ensinou, o que ele propôs. E aqui está um dado incontornável: a maioria dos que atacam Paulo Freire nunca leu uma única página da sua obra. Eu desafio. Criticam caricaturas, combatem rótulos, não enfrentam ideias em si. Então, é intelectualmente honesto criticar um autor sem conhecer a sua obra? O Paulo Freire ele dizia assim: olha, a ignorância não se combate com silêncio, mas com reflexão. E é por isso que estamos aqui. Vamos ver de fato quem foi o Paulo Freire, ok? Seu nome era Paulo Regos Neves Freire. Ele nasceu em Recife em 1921 e a sua formação intelectual não nasceu em gabinetes, mas nasceu na experiência concreta de vida. Na infância, o Paulo Freire ele conviveu com a fome, com a pobreza, após ali a crise de 1929, que temos vídeos aqui. Essa vivência o levou a uma constatação muito simples e muito profunda, que algumas pessoas insistem em não entender. Ninguém aprende quando suas necessidades básicas são negadas. Ninguém aprende com fome. E ele se formou em Direito, mas nunca exerceu a advocacia. Ele escolheu a educação, a filosofia da linguagem e a pedagogia. Então, antes de ser um teórico, ele foi professor. Antes de escrever livros, ele esteve em salas de aulas reais. Paulo Freire ele não pensou a educação como uma técnica neutra, mas ele pensou como uma prática humana, ética e social. Então, para a gente pensar, é possível pensar a educação ignorando as condições reais de vida dos estudantes? Abre aspas, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Paulo Freire falou isso no livro Pedagogia da Autonomia. Eu sou da cidade de São Paulo, do extremo sul. Hoje estou morando em Presidente Prudente. Eu vim de uma realidade de comunidades de favela. Hoje eu moro numa cidade menor, uma cidade com mais recursos. O meu aluno daqui, ele tem as mesmas condições de aprender do que os alunos de lá. Mas para falar de Paulo Freire, a gente tem que falar de Angicos, um experimento pedagógico que entrou para a história, gente. Vocês precisam conhecer isso. Angicos é uma pequena cidade, tá lá do interior do Rio Grande do Norte, fica no semiárido nordestino.
E em 1963, essa cidade ela entrou para a história da educação brasileira e da educação mundial. Foi ali que o Paulo Freire coordenou uma experiência de alfabetização de adultos. Prestem atenção a isso, que durou aproximadamente entre 40 e 45 horas apenas, distribuída ao longo de poucas semanas. Nesse curto período de tempo, cerca de 300 trabalhadores e trabalhadoras rurais foram alfabetizados. Simples assim. Só que o diferencial de Angicos não foi apenas a velocidade do processo, foi o método. As aulas aconteciam à noite, depois deles trabalharem o dia todo. E eles não começavam pelo alfabeto isolado, mas por palavras e temas que eram retirados da sua vida cotidiana. Por exemplo, do seu trabalho, da terra, da sua realidade social. A alfabetização não era mecânica, ela era um diálogo. Os participantes não eram tratados como recipientes vazios, não sabem nada e eu vou passar conhecimento. Eles eram vistos como pessoas que já possuíam saberes, experiências e história. Angicos demonstrou que a alfabetização pode ser rápida quando faz sentido e profunda quando respeita a dignidade de quem aprende. Esse experimento, ele não fracassou, pelo contrário, ele deu muito certo, mas ele foi interrompido. Por que experiências educacionais bem-sucedidas costumam ser abandonadas quando aplicam a consciência social? O que você acha? Ensinar, gente, exige respeito aos saberes dos educandos. Todo projeto educacional funcional, misteriosamente, ele desaparece. Interessante, né, o que ele diz. Vamos tentar entender o que realmente o Paulo Freire escreveu. Entre os livros mais importantes do Paulo Freire, vamos citar alguns. Olhem os nomes: Pedagogia do Oprimido, Educação como Prática de Liberdade, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia da Esperança, Cartas a Guiné-Bissau. Em nenhum deles, gente, o Paulo Freire, ele defende a doutrinação. Pelo contrário, ele critica qualquer forma de educação autoritária. O seu conceito mais conhecido é a crítica à educação que ele chamava de bancária, aonde o aluno apenas recebe os seus conteúdos sem diálogo, sem sentido, sem autonomia, sem poder discutir. O Paulo Freire propõe uma educação baseada no diálogo, uma educação baseada na escuta, na reflexão crítica, na construção do conhecimento. E, vamos ser honestos, isso não é ideologia partidária. É uma concepção pedagógica debatida no mundo inteiro. Por que tantas críticas a Paulo Freire ignoram completamente o que ele escreveu? Abre aspas. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua construção. Esse também está no livro A Pedagogia da Autonomia. Entende como que era o seu pensamento? E por conta dessa sua linha de raciocínio, ele teve reconhecimento internacional. Durante o exílio imposto pela ditadura militar, Paulo Freire lecionou e trabalhou em vários países. Ele deu aula no Chile, nos Estados Unidos, na Suíça, em vários países africanos que eram recém-independentes. Ele foi professor visitante em Harvard, trabalhou como consultor do Conselho Mundial de Igrejas lá em Genebra. Ele recebeu mais de 30 títulos de doutor honoris causa, além de prêmios e homenagens acadêmicas em universidades da Europa, da África e das Américas. Isso não o torna infalível, mas o coloca em um patamar que exige, no mínimo, respeito intelectual. Porque um educador reconhecido mundialmente é tratado como inimigo no seu próprio país? Abre aspas. O pensamento crítico não teme o debate, ele teme o silêncio imposto. Vamos falar sobre essa grande distorção da educação brasileira. Talvez esse seja o ponto central do nosso bate-papo.
A educação brasileira nunca aplicou as ideias do Paulo Freire. Ela nunca foi freiriana, nunca foi. O nosso sistema educacional, gente, ele continua marcado por autoritarismo, excesso de memorização, pouca escuta do aluno, tem um distanciamento da realidade dos alunos. O Paulo Freire, ele criticava exatamente este modelo. Então, culpar o Paulo Freire pelos problemas da educação brasileira é um erro histórico. E lógico, é acusar um projeto, de novo, que nunca foi implantado no Brasil. Eu sei que eu estou repetindo. Se as ideias do Paulo Freire tivessem sido aplicadas com seriedade, talvez nós tivéssemos mais participação, mais sentido e mais formação crítica. É justo responsabilizar alguém por um modelo educacional que nunca seguiu as suas ideias, gente? A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. E para a gente caminhar para o final, vamos falar sobre o direito, sim, de questionar o Paulo Freire também. Gente, ele nunca pediu que nós aceitássemos as suas ideias de forma cega. Pelo contrário, ele defendia que todo pensamento deve ser questionado, inclusive o dele. Então, se o Paulo Freire, gente, estivesse vindo hoje, provavelmente ele ficaria satisfeito ao ser debatido. Desde, claro, né, gente, que o debate fosse honesto, fundamentado e respeitoso. Isso é importante. Então, criticar o Paulo Freire é legítimo. Só que fazer isso sem ler a obra dele, aí desculpa, aí é querer demais. Será que o problema é o Paulo Freire ou a recusa em enfrentar suas ideias com seriedade intelectual? Olha o que o Paulo Freire dizia: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, meus amigos, para finalizar de verdade, o Paulo Freire ele não escreveu para ser idolatrado. Ele escreveu para ser lido, para ser questionado. A obra do Paulo Freire não é um manual pronto, ele é um convite à nossa reflexão, à crítica, ao diálogo e à responsabilidade ética na educação. Talvez o maior erro que nós cometemos não tenha sido discordar do Paulo Freire, mas não tê-lo estudado com a devida seriedade. Enquanto o pensamento dele é debatido em universidades ao redor do mundo, aqui no Brasil ele ainda é julgado porque nunca, desculpa ser redundante, porque nunca abriu uma única página dos seus livros. O Paulo Freire nos ensinou que educar não é domesticar, é libertar. Não para a rebeldia vazia, mas para a consciência, para o pensamento e para a dignidade humana. Repetindo uma frase dele, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. A pergunta que fica não é se o Paulo Freire estava certo ou errado. A pergunta correta é: estamos dispostos a lê-lo antes de julgar? Se esse vídeo te provocou, comenta aqui, questiona, discorde, mas acima de tudo, leia Paulo Freire. Fico por aqui, canal Humano Mundo, todo dia é dia de história e hoje é dia desse lindo Paulo Freire. Até mais.